no que de fato está por trás, né, dessas tarifas. Qual que é a razão, de fato, dessas tarifas? É porque o Trump está irritado com as empresas brasileiras? É porque o Trump quer salvar a pele do Jair Bolsonaro? É porque o Trump não gosta do Luiz Inácio? Que diabos está por trás dessas tarifas, né? Aí o jornal Nova Democracia lançou hoje uma editorial que fala justamente sobre isso, né? E na avaliação do jornal A Nova Democracia, o que fica colocado é que essa sobretaxa, né, essa tarifa, ela é principalmente uma forma de chantagem do imperialismo yankee para dar um recado pela declaração do BRICS, para a declaração da cúpula do BRICS, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, entre os dias 6 e 7 de julho, né? Isso apesar da declaração do BRICS não ter sido nada demais, né? A declaração do BRICS não foi nada como, combativo, algo megalomaníaco, algo, né, de chocar contra o imperialismo. Não. E, é claro, ninguém esperava que fosse algo desse tipo, né? Mas nela, o governo brasileiro, por exemplo, dá um tchauzinho, dá um alô, melhor dizendo, para o social imperialismo chinês, para o imperialismo russo, né? E isso não é claro, o Brasil se chocando com o imperialismo, é falando, China, teria um prazer que você explorasse, né, as nossas riquezas naturais também, Xi Jinping, riquezas naturais do Brasil, riquezas naturais do Brasil, Xi Jinping, prazer, Rússia também, prazer uns aos outros, né? E essa relação aqui de ser explorado só pelos Estados Unidos está meio chata, né? Então, é uma posição do governo do Luiz Inácio de subjugação a outros imperialismos, né? Então, tem esses acenos. Um exemplo é os projetos de um câmbio alternativo ao dólar, né? Para o comércio mútuo. E, é claro, isso chama a atenção do imperialismo norte-americano, né? Então, o principal motivo aí dessas tarifas é o quê? É dar um recado contra a declaração do BRICS e encurtar as rédeas, né, daqueles governos lacaios do imperialismo norte-americano, mas que estão se aproximando de outros imperialismos, né, e assim colocando na América Latina um terreno que não é tão agradável assim aos olhos do imperialismo norte-americano, né? Afinal, a América Latina, ela é uma plataforma para os Estados Unidos, uma plataforma de apoio para sua dominação global, né? Então é um terreno muito estratégico. E ver essas movimentações na América Latina, pô, é muito preocupante para os imperialistas dos Estados Unidos, né? E aí, o que a gente pode dizer do Jair Bolsonaro colocado ali, né? Convenhamos, o Bolsonaro ele é só uma casquinha, assim, né, que está colocada ali na declaração. Então, senhor Jair Bolsonaro, não precisa ficar tão animado, né? Não precisa ficar fazendo festa por aí, achando que o Trump é o super-homem que está indo ao seu resgate, né? Não é o resgate do soldado Jair, não é nada desse tipo, né? Apesar disso, né? Apesar do Bolsonaro ser só um aspecto secundário das tarifas, o aspecto principal é essa questão do BRICS, é essa questão da disputa interimperialista, né? Da disputa dos Estados Unidos com a China, com a Rússia, etc e tal. Apesar disso, não é assim desprezível os efeitos que essa tarifa causa na política interna e nas correlações de força aqui no Brasil, né? Porque diz o editorial lá do jornal A Nova Democracia, a começar pelo fato que as sobretaxas podem elevar as pressões internas das classes dominantes e seus setores mais poderosos, vinculados aos Yankees, para que o governo não apenas mude de rumo de sua política internacional e doméstica, mas também que o judiciário alivie para Bolsonaro, né? Ou seja, o que o editorial está falando? Que, frente a essas tarifas em que o Bolsonaro ele é um aspecto secundário, mas não deixa de ser um aspecto, essas classes dominantes ligadas ao imperialismo norte-americano, elas podem dar uma pressionada para quê? Para que o governo brasileiro deixe de se aproximar tanto, né, da China, da Rússia e volte a se agachar totalmente para os Yankees, e também para que dê uma aliviada na situação do Bolsonaro, para também o Trump não ter tanta justificativa assim, né?
Agora, isso gera uma mudança de qualidade no rumo do processo do Bolsonaro? Muito dificilmente, né. Ele vai ser condenado, né, até porque, por mais que as classes dominantes ligadas ao imperialismo norte-americano possam tentar jogar essa pressão, essa sanção do Trump, ela não deixa de criar, de imediato, uma unificação em torno da necessidade de uma demonstração pública de autonomia das instituições nacionais, né. Então, assim, essa classe, a gente sabe que é reacionária, né, e que domina parte dessas instituições, frente a isso, fala: "Não, ó, pelo menos aqui a gente precisa dar uma resposta, aqui a gente precisa". Não se pode escancarar em excesso a Perfeito, servidão, porque perfeito. senão você perde completamente o apoio, né, companheiro? Exato, Se você exato. simplesmente abaixa a cabeça pra tudo, Tudo, de exato. forma direta e explícita, que assim, convenhamos, eventualmente o Lula vai ceder em algum ponto à pressão Uhum. Yankee. A questão é como ele faz isso. Ele Aham, toma essa opção política de agora colocar aham. essa frente, aproveitando que ele sabe que as demais pressões políticas ali do Senado, do Congresso, do próprio latifúndio tem que colocar alguma resistência a essa intervenção e aproveita ali para fazer seu jogo, É. mas longe de definir cabalmente aí a situação. É, exatamente, exatamente. Inclusive esse jogo agora ele tá com esse esse discursinho de soberania nacional, né, que convenhamos, não convence ninguém, mas ele vai ficar com certeza até 2026 gritando soberania nacional e que ele é um defensor da pátria para tentar, aumentar, né, a popularidade dele. E aí o que fica de conclusão, né, que é claro, mas frente a esse ataque, a honra nacional, a soberania nacional, elas só podem ser defendidas mediante a ação, né, das massas populares no nosso país. É o povo brasileiro, né, as massas populares trabalhadoras do campo e da cidade, os intelectuais honestos, os pequenos e médios proprietários que tanto sofrem também pela exploração imperialista no nosso país, né, dessas grandes empresas, desses grandes atacadistas, desses conglomerados, desses monopólios que tanto esmagam os pequenos e médios proprietários, tanto esmagam os camponeses, tanto esmagam as massas operárias, é frente à ação dessas massas em que o imperialismo tende a recuar, né. O imperialismo não tende e não irá recuar frente a uma gritaria do Luiz Inácio, não vai recuar frente à gritaria de nenhum outro governo de turno, né. É necessário que as massas se mobilizem nesse momento para combater de fato esse novo ataque, né, do imperialismo, que é de fato na forma de tarifas, na forma de sanções, mas não deixa de ser um ataque, né, do imperialismo contra a honra e a soberania do nosso grande e nobre Brasil. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.